Nunca sabemos o valor da água até que o poço esteja seco. Thomas Fuller, 1732. Você não precisa esperar o dia do juízo final para ver a necessidade de um suprimento de água. Um evento que seria relativamente menor se você tivesse um suprimento de água poderia se transformar em uma verdadeira emergência com risco de vida. Em todo o mundo, situações inesperadas acontecem, como tempestades terríveis, derrames químicos, problemas com carro, terremotos, a água da sua casa está desligada, secas e alguns poços secando. Com tais situações, você raramente recebe qualquer aviso antes do tempo. As pessoas não são alertadas para o fato de que seu carro vai quebrar mais tarde naquele dia. Ninguém ouve: "Ei, vai haver um terremoto amanhã, então é melhor você correr para a loja." Você não sabe de antemão que um tanque vai vazar produtos químicos mortais no abastecimento de água municipal. Você precisa estar pronto caso essas coisas ocorram. Às vezes as pessoas dizem coisas como: "Você se preocupa demais" ou "Você precisa aprender a relaxar." O que eles estão perdendo é o seguinte: estar preparado não é pessimismo, é o ato final de otimismo. Isso significa que você está garantindo a sobrevivência e o conforto de sua família, não importa o que aconteça. Não vai acontecer comigo. Quando entrevistadas após uma crise, a maioria das pessoas diz alguma variação de "nunca pensei que isso fosse acontecer comigo" ou "nunca esperei algo assim." As pessoas nunca querem pensar em coisas ruins acontecendo perto de casa. Mas, como mencionei antes, nem sempre recebemos um aviso. Portanto, manter um estado geral de preparação pode ajudá-lo em todos os tipos de coisas. Nos últimos anos, ocorreram muitos desastres que me fizeram querer aumentar a aposta em minha própria preparação. Em quase todas elas, a falta de água potável e limpa transformou um evento em uma crise mortal. Ohio, 2014. Tempo sem água. 3 dias. Causa: escoamento agrícola. Os moradores da área de Toledo foram pegos de surpresa no meio do verão de 2014, quando o abastecimento de água local tornou-se impróprio para o consumo. Mais meio milhão de pessoas foram afetadas. Em um momento, elas tinham toda a água fresca que podiam usar. No momento seguinte, foi anunciado que esta água poderia ser mortal e, de repente, eles não tinham nenhuma. O escoamento agrícola contaminou o Lago Erie, a fonte da água da cidade, com um iodo verde chamado floração de algas. A proliferação de algas é a proliferação repentina de águas microscópicas em um sistema aquático. A toxina específica no caso de Toledo foi a microcistina. Se consumido, sintomas como função hepática anormal, diarreia, vômito, náusea, dormência e tontura são prováveis de ocorrer. A microcistina afeta os animais ainda mais do que os humanos, então os animais de estimação também não podem receber a água da torneira. As pessoas reclamaram de queimaduras ou erupções cutâneas para tomar banho ou lavar as mãos na água. Aqueles com problemas de fígado foram particularmente advertidos contra qualquer contato com a água. As pessoas imediatamente se aglomeraram nas lojas para comprar toda a água nas prateleiras. As lojas nas proximidades relataram que estavam completamente sem água 1 hora após o anúncio. Alguns viajaram até 80 quilômetros de distância para obter água potável. Mas e aqueles sem transporte? E aqueles que não têm dinheiro no orçamento para uma longa viagem e uma grande viagem de compras? Algumas famílias não conseguiram comprar água e beberam água da torneira contaminada, ficando muito doentes com problemas gástricos. A contaminação era tão ruim que métodos como ferver a água ou usar unidades de filtragem não conseguiam purificá-la. Ferver a água realmente intensificaria as toxinas. A Guarda Nacional distribuiu água potável, mas as quantidades foram racionadas e limitadas. Meio milhão de lares ficaram sem água potável por 3 dias antes que tudo fosse liberado para começar a consumir a água da torneira novamente. Virgínia Ocidental, 2014. Tempo sem água corrente. 2 a 4 semanas. Causa: derramamento químico. Em janeiro de 2014, um acidente industrial causou a infiltração de um produto químico mortal no abastecimento de água municipal. O metanol 4-metilciclohexano, um produto químico tóxico usado na indústria do carvão, vazou no rio Elk perto de Charleston, em West Virginia. Quando este produto químico vazou no rio Elk, mais de meio milhão de residentes foram afetados. A toxina na água era tão mortal que uma proibição total da água da torneira foi emitida. As pessoas foram avisadas de que a água não era segura para beber, tomar banho, limpar ou cozinhar. Em um comentário na internet, uma pessoa escreveu e compartilhou sua experiência. Abre aspas.
Eu sei em primeira mão que esta água não é segura. Por um lado, cheira muito fortemente a álcool Suez, tem uma cor apagada, um tom azul. Eu nunca vou beber de novo. Achei que provavelmente não havia problema em tomar banho, mas isso também foi um erro. Depois de dar descarga no meu sistema de acordo com as especificações da companhia de água, tomei um banho. Meus olhos queimaram por 4 horas após o banho. Fecha aspas. Muitas outras postagens no Facebook e no Twitter reclamaram da mesma doença, além de erupções cutâneas. Nem usar filtros de água nem ferver a água removeu o suficiente do produto químico para torná-lo seguro. Uma declaração de Berkey, uma das empresas de filtragem mais conceituadas do mercado, disse: o produto químico que vazou em West Virginia é um produto químico orgânico. Este é um produto químico relativamente desconhecido que não está na lista de produtos químicos orgânicos da EPA para testar e, por esse motivo, não testamos especificamente esse composto químico orgânico. Portanto, não podemos dizer sim ou não. Os moradores da área que não tinham água armazenada, e eram muitos, foram deixados para esvaziar as prateleiras das lojas, causando um desabastecimento imediato. Aqueles que não conseguiram comprar água localmente tiveram que dirigir até outras cidades para obter água potável. Com a persistência da situação, as cidades vizinhas também foram esvaziadas e muitas pessoas tiveram que se contentar apenas com o que tinham em mãos. A proibição da água durou 10 dias, mas muitos moradores ainda reclamavam de uma irritação vermelha na pele, não muito diferente de uma queimadura de sol quando tomavam banho nela. E a maioria se recusava a beber a água, dizendo que cheirava a alcaçuz. Costa Leste, 2012. Tempo sem água corrente. 2 dias a 2 semanas. Causa: Furacão Sandy. O Furacão Sandy, o chamado Frank Storm, que atingiu a costa leste em outubro de 2012, atingiu particularmente as áreas altamente povoadas ao redor da cidade de Nova York e da costa de New Jersey. Depois que a terrível tempestade veio e se foi, o perigo estava longe de terminar. As consequências foram igualmente perigosas. As estações de tratamento de esgotos locais descobriram uma falha gravíssima em sua instalação. Os componentes elétricos não estavam acima do nível da enchente, e isso lançava esgoto sem tratamento nos cursos d'água. E não estamos falando apenas de um pouco de esgoto sem tratamento. Estamos falando de mais de 10 bilhões de galões de dejetos humanos flutuando nas vias navegáveis da área. As enchentes eram mortais e entrar em contato com elas colocava você em risco de infecções e doenças. A água contaminou todas as casas alagadas, mas a crise não parou por aí. Em algumas áreas, a água da torneira ferveu apenas após a tempestade. Como se a contaminação nas ruas e a falta de água potável nas torneiras não fossem suficientes para enfrentar a área populosa, outro problema terrível causou um novo desastre. Em muitas partes da cidade não havia água corrente. A falta de água corrente significava que os banheiros não podiam ser lavados. Em um prédio de apartamentos alto que abriga centenas de pessoas, isso é uma notícia muito ruim. Banheiros apoiados em todos os edifícios, idosos presos em andares altos tiveram que lidar não apenas com seus próprios dejetos, mas com os dejetos que irrompiam em seus banheiros dos apartamentos nos andares abaixo deles. Houve relatos de pessoas urinando e defecando nos corredores para tentar manter suas casas habitáveis. Foram tomadas extensas medidas de saneamento durante o processo de limpeza para tornar essas áreas habitáveis com segurança novamente. Califórnia, 2010. Tempo sem água corrente, 2 dias. Causa: perdido no deserto. Era um dia daquele de julho, quando 3 mulheres decidiram fazer uma viagem pelo lugar mais quente do mundo. Por calor, quero dizer sufocantes, 52 graus Celsius. O Death Valley, na Califórnia, é o local da temperatura do ar mais quente já medida no planeta, 57 graus Celsius. E também é o lugar mais seco do continente da América do Norte. Provavelmente não onde você quer ficar sem água, certo? Duna Cooper, Gina Cooper e Jenny Lang tiveram muito mais aventura do que esperavam quando a unidade de GPS em que confiavam os direcionou para a rota errada. As mulheres estavam perdidas no lugar mais inóspito do continente e embarcaram no que deveria ser uma viagem de um dia com apenas 4 garrafas de água individuais. Elas dirigiram o dia inteiro tentando encontrar o caminho de volta à civilização, sem sucesso. Quando elas finalmente pararam para dormir, o tanque de combustível estava quase vazio e elas tinham apenas uma garrafa de água restante. No segundo dia, perdidas no deserto, elas tentaram em vão sinalizar para os aviões que passavam. Elas acabaram com a última garrafa de água restante.
Todas apresentavam sinais de desidratação. Nesse ponto, elas estavam a mais de 320 quilômetros fora do curso em uma área tão isolada que dias poderiam passar sem sinais de trânsito. Elas decidiram dirigir o mais longe que podiam para procurar ajuda ou abrigo. Por algum milagre, elas conseguiram dirigir o carro e tropeçaram em um trailer abandonado. Felizmente, o trailer ainda tinha água indo para a mangueira no quintal. As mulheres puderam beber da mangueira e cobrir-se com água para baixar a temperatura do corpo. Segundo os funcionários que as encontraram, as 3 mulheres certamente teriam morrido se não tivessem localizado o trailer. Aquela mangueira foi a única coisa que as manteve vivas pelos próximos 3 dias no calor escaldante até que a ajuda finalmente chegou. Bósnia, 1992. Tempo sem água. 1 ano. Causa: bloqueio militar. Selko é uma figura lendária no mundo da preparação. Em seu site, chcfschool.com, ele fala sobre como viveu as guerras dos Balcãs, quando sua cidade foi bloqueada pelos militares por um ano inteiro. Naquela época, tudo o que os moradores da cidade tinham era o que possuíam quando as guerras começaram. Não havia água encanada ou energia elétrica e não havia mercearias ou caminhões entregando suprimentos. Eles estavam completamente sozinhos, apenas com os recursos que tinham à mão. Selko escreve graficamente sobre a importância da água. Ele discute que a regra geral de sobreviver alguns dias sem água é enganosa. Você pode permanecer vivo, mas pode levar à sua morte se ficar sem água por saneamento e beber. Um exemplo específico se destaca. Ficar aleijado com uma infecção fúngica nos pés significa que você não pode correr. Em um cenário como o que ele descreve, a falta de mobilidade pode se tornar uma sentença de morte. Selko relata ter visto muitas pessoas morrerem devido a problemas de saneamento e água ruim. Ele e a sua família coletavam água da chuva em barris e a desinfectavam. O rio próximo estava poluído demais para ser usado como água potável, mas muitas pessoas desesperadas beberam mesmo assim. Isso resultou em doenças transmitidas pela água e às vezes em morte. Não deixe uma situação ruim piorar. Dizem que a retrospectiva é 20/20. Mas a previsão é ainda melhor. Em todos esses exemplos, alguma preparação poderia ter feito muita diferença. Você não precisa ser um preparador do fim do mundo para ver que a necessidade de água se aplica a todos. Independentemente de crenças políticas, raça, status financeiro e social ou localização geográfica, em todo o planeta, as situações ruins se agravaram porque as pessoas não tiveram a visão de armazenar água, descobrir fontes alternativas de água e ter opções de purificação de água prontas. Se aqueles que estão no caminho do furacão Sandy tivessem armazenado água potável e suprimentos de saneamento, teriam muito mais facilidade em suportar as consequências da tempestade. Se as mulheres na Califórnia tivessem colocado uma caixa de garrafas de água ou alguns galões no porta-malas do seu veículo, elas teriam enfrentado o calor extremo, mas evitado o sofrimento físico adicional da desidratação. Famílias na Bósnia, com fontes secundárias de água e dispositivos de filtragem, teriam uma preocupação a menos enquanto passavam um ano lutando pela sobrevivência. Frequentemente, agências governamentais como a Agência Federal de Gerenciamento de Emergência nos Estados Unidos, a FEMA, fornecem socorro aos cidadãos afetados por um desastre, mas seus recursos são limitados e por isso os suprimentos devem ser racionados. Todo mundo recebe um pouco, mas ninguém recebe o suficiente. As pessoas ficam na fila por horas, 2 vezes por dia, para conseguir um MRE, que é uma refeição pronta para comer, emitida pelo exército com alguns alimentos desidratados e uma garrafa individual de água. Você gostaria de sobreviver com apenas 2 garrafas de água por dia? Você gostaria de ouvir seus filhos dizerem: "Estou com sede, mamãe", e não ter nada para dar a eles? A preparação da água é realmente muito simples. É o item menos caro para adicionar aos seus preparativos, mas é esquecida por muitos. Por quê? Bem, não é glamouroso uma vasta coleção de armas, munições e coletes à prova de balas. Não fornece uma variedade interessante, como um suprimento de comida de longo prazo poderia. Mas seja humildemente, é a única coisa sem a qual você não pode sobreviver por mais de alguns dias. E isso torna a água potável a preparação mais importante de todas. E lembre-se, esteja sempre preparado.